Dando início aqui a primeiro NAP da disciplina de análise de algoritmo do professor Orlando Hash. O, o algoritmo que eu escolhi foi o algoritmo do Select Sort, né? Por ser mais intuitivo e se basear em a procura do menor elemento, né? O algoritmo ele divide a lista como se fosse mentalmente duas partes ordenadas, né? Vazia no início e não ordenada. Ele vai percorrer a parte não ordenada para encontrar o menor número. Encontrando o menor número, ele troca de lugar com o primeiro elemento da parte não ordenada. Depois o primeiro elemento faz parte da lista ordenada e o processo assim se repete para o restante da lista até que tudo seja ordenado. O exemplo aqui, né, foi nesse arreio, né, que como é que vai acontecer? O primeiro passo ele vai olhar o vetor inteiro, né, o menor, que no caso aqui seria 1, troca 1 com o 25, né, que o vetor vira 1, o vetor vira 1, fica 1, né, aí no caso ele troca 1 com 25, no caso, como eu falei, né, aí vai virar um novo vetor, né, vai ficar 1, 25, aí continua o array, do 5, 8, 20 e 44. No segundo passo ele olha a partir do segundo elemento, né, que no caso vai pegar o menor, aí ele vai ordenar assim, no lugar certo, e o vetor continua. Aí vai fazer o terceiro passo, olhar a partir do terceiro, né, e ver qual é o menor e trocar com o que seja maior, e o vetor, e assim sucessivamente, e o fim o vetor vai ficar ordenado, né. Aqui, né, o sistema ele vai primeiro imprimir o vetor original antes de ordenar, né? Então ele vai imprimir primeiro o vetor antes de ordenar e depois colocar o vetor ordenado. A complexidade do algoritmo, nesse caso aqui, vai ser a complexidade quadrática, né? Por que é quadrática? Porque o código usa dois laços de repetição, né? No caso vai ser esse for aqui, né? E ele vai guardar a posição do menor elemento na atual inicial, e depois vai usar o outro for para procurar se tem algum menor no resto do vetor, né, para assim poder fazer a ordenação. E assim ele vai atualizando a posição. Assim, para cada posição do elemento do vetor, ele precisa percorrer o restante do vetor novamente para achar o menor. Aqui, né, eu escolhi o Select Sort por ser um algoritmo visual, né, e focado em seleção direta do menor valor, né. Nesse primeiro for, que é o externo, ele passa por todas as posições do vetor de uma em uma vez, ou seja, ele roda n vezes, né? No caso aqui, como temos aqui 5 posições aqui, então esse seria representado por n elevado a 5, né? E no segundo for, né, ele, para cada posição que o primeiro for está segurando, este segundo for precisa varrer o resto do vetor para procurar o menor número. Aí na prática, como são no vetor tem 5 posições, né, que é o 25, 12, 18, 44 e 1 no exemplo, né, ele vai ter 5 rodadas. Na primeira rodada ele compara 4 elementos, né? Na segunda rodada ele vai comparar 3 elementos. Na terceira rodada ele compara 2 elementos. 2 não, né? Na quinta, no caso, vai ser 5, na segunda vai ser 4, na terceira vai ser 3, na quarta, na quinta vai ser 2, né? E na última rodada vai comparar um elemento. Aí somando tudo isso, né, o algoritmo vai fazer todas as comparações para um vetor de 5 elementos, né? Aí então vai ficar mais ou menos, vai ficar como eu falei, né? Matematicamente vai ficar n elevado a 2. Isso na prática, né? Isso na prática significa que o computador ele não vai crescer de forma linear, mas ele cresce ao quadrado. Por exemplo, se o vetor tivesse 10 números, o computador faz cerca se o vetor tiver 10 números, o computador faz cerca de 100 operações, né? Que seria, no caso, 10 ao quadrado, né? Se o vetor tivesse mil números, o vetor fazeria 1000 ao quadrado. E também lembrando que mesmo que o vetor estivesse em ordem, né, totalmente ordenado,
O código não sabe disso, ele ainda vai rodar os dois for até o final para ter certeza de que não existe nenhum número menor escondido, né? Mesmo não interessa se está ordenado ou não, ele sempre vai fazer, ele vai percorrer. Aqui já é o código rodado, né? A gente vê que o vetor original, antes da ordenar, ele aparece, né? De acordo com como está aqui, ó, no vetor, no arreio, exatamente como está aqui no arreio, 25, 12, 44 e 1. E o vetor ordenado no final vai ficaria 1, 8, 12, 25 e 44. Então, basicamente, seria essa ordenação que ele faria, né? Usando o select short, né? E também é bom lembrar que o select sort ele é um algoritmo, vamos dizer assim, que fiel, né? Pouco inteligente para a complexidade que foi apresentada agora, né? Quadrática, em todos os casos, né? E mesmo que o Ventor entre no programa totalmente ordenado, como eu falei, o código não sabe disso, né? Então, ele é um algoritmo assim que vai atender mesmo por conta dele ser ele faz uma ordenação por seleção, né? Faz esse tipo de seleção. Isso aqui, como eu disse, é o resultado que está dando na tela. Isso, e só. Para terminar aqui a estrutura do código, né? Um trabalho de ordenação que o professor pediu. Aqui seria o código main, né? Onde vai ser o vetor de teste, né? Aqui nessa linha System Output Line seria o vetor original, né? Ele vai imprimir o vetor original antes de ser ordenado. O algoritmo de seleção que é o select sort, né? É ordenação por seleção. Esse primeiro for serve para passar por posição do vetor, né? Como está aqui. Aí ele vai guardar a posição do menor elemento atual, né? E no segundo for ele vai procurar se tem alguém menor no resto do vetor. Senão ele vai atualizar o índice na posição do menor. Depois ele vai fazer essa troca, né? Eu usei essa variável auxiliar. Faz a troca dos vetores no lugar usando a variável auxiliar, né? E vai vetor indicar o menor e vai guardar na variável. Depois o sistema vai imprimir o vetor ordenado no final, né? Imprimir. Essa função simples aqui é para mostrar somente se o vetor na tela, né? Vai imprimir o vetor já ordenado. E é isso.